Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 31 de julho, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 16. A obra de Deus é administrada pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, o Espírito ele realmente deseja administrar todas as coisas. Deus ele confiou a obra sem anjos, ele confiou a igreja, o Espírito sem anjos. No momento que se iniciou a era da igreja, se iniciou a era do Espírito. E nós precisamos aprender a ouvir, a confiar no Espírito. Ele tem os seus arranjos, embora muitas vezes possa não parecer agradável, mas é a vontade de Deus. Hoje, a característica do mundo é a mentira. Hoje, muito se fala de propagandas falsas, sem anjos, de fake news e muitas outras coisas. Um quer provar que o seu é verdadeiro, o outro é falso e tal, sem anjos. E como saber? É para a gente ouvir o Espírito. De tanto ter contato com o Senhor, de tanto ir diante da palavra, diante de uma palavra verdadeira, nós vamos aprendendo a identificar o Senhor. Por isso que o Espírito está vindo falando conosco. E no dia de hoje vai nos mostrar a questão de Paulo, como que ele foi conduzido diante de todas as coisas para poder cumprir a vontade de Deus e o Evangelho chegar até cada um de nós. A gente realmente tem que valorizar tudo isso que o Senhor tem feito para que a palavra nos alcance, para que o Espírito possa nos dar o seu poder para que realmente tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus. O Espírito tem os seus arranjos e ele mostra para nós a direção através do Evangelho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o Espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e também que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ó Senhor Jesus. Capítulo 18, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Ó Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo 37, a parte B, até o capítulo 22, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ó Senhor Jesus. Capítulo 22, do versículo 24 ao 30. Ó Senhor Jesus. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Ó Senhor Jesus. Capítulo 24, versículos 24 e 25. Ó Senhor Jesus. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia,
mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei, ó Senhor Jesus. Capítulo 25, versículo 1 ao 11 e o versículo 23. Ó Senhor Jesus. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Ó Senhor Jesus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: os arranjos do Espírito na pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Tudo o que acontecia com Paulo era fruto do arranjo do Espírito. Em Atos 9, 15 e 16, ao enviar Ananias para batizá-lo, o Senhor lhe disse que Paulo levaria o nome do Senhor perante gentios, reis e os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus. Vejamos então como e quando essas profecias se cumpriram conforme a condução do Espírito. Paulo levou o nome do Senhor Jesus aos gentios. Embora em cada cidade se dirigisse à sinagoga, tentando pregar aos judeus, em geral, estes o rejeitavam. Então Paulo partia para os gentios. Ó Senhor Jesus. O Espírito Santo proveu a Paulo uma oportunidade de pregar o Evangelho aos filhos de Israel. Conforme vimos ontem, muitos tentaram impedi-lo de ir a Jerusalém. No entanto, ao final de sua terceira viagem, Paulo estava resolvido a passar por lá, pois o Espírito Santo lhe tinha reservado ali alguma coisa. Ó Senhor Jesus. Enquanto Paulo estava no templo, em Jerusalém, os judeus que vieram da Ásia o reconheceram e fizeram um grande tumulto, retirando-o para fora, fecharam a porta e tentaram matá-lo. Nesse ínterim, apareceu o comandante Cláudio Lísias, e diante daquela confusão, mandou que seus soldados protegessem Paulo, livrando-o das mãos dos judeus. Ó Senhor Jesus. Quando os soldados o levavam, próximo de ser recolhido à fortaleza, Paulo pediu ao comandante para falar aos judeus. A partir dessa porção, começa a se cumprir a profecia de que Paulo daria testemunho perante os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus. Quando o tumulto começou a aumentar, o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza
e sob açoite fosse interrogado para saber o motivo de o povo clamar contra ele. No entanto, os que tinham o título de cidadão romano tinham o privilégio, o direito de nunca ser açoitado antes que fossem condenados. Paulo aqui usou sua cidadania romana. Ó Senhor Jesus! A segunda vez que Paulo usou sua cidadania romana foi quando Pórcio Festo, sucessor do governador Félix, com o intuito de agradar aos judeus, recomendou que Paulo fosse para Jerusalém a fim de ser julgado. A verdadeira intenção por detrás dessa atitude era permitir que os judeus, pelo caminho de volta a Jerusalém, armassem cilada para matá-lo. Diante dessa trama, Paulo apelou para César. Quem pode apelar para César, senão um cidadão romano? Se não fosse cidadão romano, ele não teria o direito de ser julgado pelo tribunal imperial. E a terceira vez que usou sua cidadania romana foi antes de seu martírio. Por ser um cidadão romano, Paulo não foi crucificado, ele morreu decapitado. Ó Senhor Jesus! Acerca do arranjo do Espírito para cumprir as profecias sobre Paulo pregar o Evangelho, em Atos 23:1, vemos ainda a ocasião em que ele deu testemunho perante o Sinédrio, composto pelo sumo sacerdote e os sacerdotes. Assim, Paulo teve a oportunidade também de falar às autoridades religiosas. Ó Senhor Jesus! E finalmente, o Espírito Santo fez seu arranjo para que Paulo também falasse aos reis. Quando ele esteve preso em Cesareia, o governador Félix e sua esposa Drusila tiveram oportunidade de ouvi-lo falar da fé em Cristo Jesus, da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Paulo falou com muita autoridade, a ponto de o governador ficar amedrontado. Ó Senhor Jesus! Ainda na prisão em Cesareia, debaixo da condução do Espírito, Paulo teve outra oportunidade, na qual pregou o Evangelho ao rei Agripa e sua esposa Berenice, aos oficiais superiores, aos homens eminentes da cidade, além, é claro, do então governador Pórcio Festo. Novamente, Paulo falou com muita autoridade, a ponto de o rei Agripa dizer: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, tudo isso foi o arranjo do Espírito para se cumprir a profecia de que Paulo iria pregar e dar testemunho perante os gentios, os filhos de Israel, os reis e governadores. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, quais foram os arranjos do Espírito para que Paulo cumprisse sua missão de pregar o Evangelho? Ó Senhor Jesus! Foram as cadeias, né? Várias situações foram levantadas, né? Paulo sempre querendo pregar o Evangelho aos gentios, aos judeus, né? Seus concidadãos, né? Senhor Jesus. Ele foi falsamente acusado, levantou tumulto, né? Isso levou com que ele fosse pregar o Evangelho e cumprir tudo, né? Pregar realmente, né? Diante de reis, diante de autoridades, diante das autoridades religiosas, dos filhos de Israel, Senhor Jesus. E a palavra repercutiu, como a gente viu na leitura, como a gente viu também na leitura bíblica, Senhor Jesus. Ele acabou sendo conhecido, né? Muitas pessoas iam procurá-lo, né? Senhor Jesus, porque ele acabou, né, no meio de todo esse tumulto, Senhor Jesus, sendo conhecido, né? E todo mundo falando: quem é esse tal de Paulo que está criando tumulto? Olha, ele está falando do tal de Cristo. É mesmo? Quero saber. Ó Senhor Jesus. E aí, o Espírito foi conduzindo todas as coisas. Embora pareça, né, ser um caminho árduo e tal, passou por muitas situações, mas em tudo ele foi obediente. E em tudo, né, o Espírito conduziu, né, livrando ele das ciladas, né, no meio do caminho. Ó Senhor, já até não havia mais jeito, né? Mas por causa disso, o Evangelho foi extremamente pregado. Senhor, o Evangelho chegou até nós, né, por meio disso tudo. E até mesmo a gente já viu nos mensagens anteriores, né, que até mesmo o governo de Israel, né, o início do governo ali, né, o Ben-Gurion ali escreveu um livro ali mostrando, né, que Paulo foi alguém preeminente. Então isso ecoou na história, né, até os dias atuais. E a gente precisa realmente reconhecer, né, todo esse trabalho do Espírito, né, que foi realizado através de Paulo, porque ele escolheu ser fiel, ele escolheu obedecer o Espírito. E da mesma forma, se nós obedecemos o Espírito vai fazer os seus arranjos e vai conduzir todas as coisas para que nós possamos entrar no reino. Ó Senhor Jesus! Meu ponto-chave de hoje: em obediência, somos conduzidos e recebemos poder e a autoridade do Espírito. Senhor Jesus, né, como a gente pôde ver na leitura para ler com oração, né, tudo precisa contribuir para o progresso do Evangelho. É isso que Ele quer ver na nossa vida. As coisas, aos olhos dos outros, podem parecer isso ou aquilo,
mas a gente precisa sempre ir diante do Senhor. Como é que está a minha vida diante dos olhos de Deus? Eu estou obedecendo? Se eu estou obedecendo, então o Espírito vai me conceder poder e autoridade para cumprir a sua obra. E é isso que a gente precisa buscar nessa era, na era final que nós estamos vivendo, o momento da aurora, né? A volta do Senhor. Que cada um de nós possa ir diante do Senhor e realmente, né, buscar ser útil a Ele. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Espírito, essa semana está mostrando para nós, né? O Senhor está mostrando os irmãos, né, toda essa leitura de que a obra de Deus, ela é administrada pelo Espírito. Então, quando nos acontecem coisas, né, situações positivas ou negativas, a gente precisa ir diante do Senhor, né, no meio disso tudo. Como eu falei lá no iniciozinho, né, quando eu fiz a abertura do vídeo de hoje, o mundo de hoje é marcado pelas mentiras. Então, hoje o que você mais acompanha aí são notícias, né? Aconteceu isso. Ih, será que foi isso? Será que foi fulano? E tal. É o mundo da política aí, muitas outras coisas, e tem coisas que às vezes vai também invadindo o viver cristão. As pessoas passam a acreditar em muitas coisas sem anjos. E aí, como saber se está obedecendo o Espírito ou não? Então a gente precisa aprender a exercitar o Espírito, para a gente poder realmente ouvir o Senhor. Senão a gente cai, né, naquela parábola que o Senhor mostra, né, de um rei, né, que preparou um banquete, mandou chamar todos os seus convidados e cada um tinha uma desculpa. Sem anjos, já estava tudo preparado, era só entrar. Isso que Paulo estava procurando mostrar. Deus já fez tudo, já realizou. O Cristo veio. Agora, entra, vem para o reino. Mas alguns não aceitaram, não acreditaram, preferiram seguir sua própria opinião. Ó Senhor Jesus. Então, diante de tudo que o Alimento Diário tem nos apresentado, a gente precisa aprender a exercitar o Espírito, para não cair nas mentiras. Né? Como os irmãos já deram exemplos, né? Uma pessoa que vai fazer um curso para identificar cédulas falsas de dinheiro. O que é apresentado para ele? As notas verdadeiras. Se ele for especialista em reconhecer o que é verdadeiro, tudo que não é verdadeiro é falso. Então você está mostrando para nós que a verdade é o próprio Deus. A verdade do Evangelho é aquilo que Deus tem feito, todo o seu arranjo para nos conduzir ao reino. Então, por isso que hoje nós temos falado a respeito do Evangelho do Reino. Mas muitos, né, tinham a sua própria agenda, tinham a sua própria maneira, né, ficaram distraídos com as coisas no meio do percurso, sem anjos. E aí se desviaram do Evangelho, se desviaram do plano de Deus. E as autoridades, né, religiosas que eram para reconhecer a palavra, reconhecer o caminho de Deus, tinham um coração em outra coisa. E aí começaram a enganar o povo, sem anjos. E aí o Senhor foi conduzindo Paulo, né, fugindo de enrascadas atrás de enrascadas. Várias situações que a gente foi vendo aqui, né? O povo queria matá-lo, usou a guarda para tirar ele ali. Ele pôde falar para o povo, se defender. Depois levou para outro lugar. Viu que era cidadão romano. Ó senhores, e aí na cidadania romana, ele, né, as pessoas antes, né, açoitavam, né, batiam na pessoa para ela confessar. Aí confessou o crime, está tudo certo. Mas o cidadão romano não. Ele só podia ser açoitado se fosse realmente constatado o crime. Então ele, por ser cidadão romano, não ia confessar o que ele não fez, não ia pagar por algo que ele não tinha cometido. Por ser cidadão romano, sem anjos, ele pôde falar, ele pôde ser julgado, né? Não caiu na armadilha, né? As pessoas queriam transferir ele para Jerusalém, no meio do caminho matar ele. O Espírito logo mostrou para ele, identificou, opa, não vou seguir por esse caminho não, apelo para César. Ó Senhor Jesus, e depois a cidadania romana, né, garantiu ele não ser crucificado como um criminoso comum, né, como um cidadão romano. Senhor Jesus, ele sofreu a morte por decapitação, que era uma morte mais rápida, né, com menos sofrimento. Senhor Jesus, mas tudo isso, arranjo do Espírito. O Espírito conduziu ele para pregar o Evangelho. Se não tem todo esse tumulto, se ele não vai, né, cadeias e tudo mais, não tinha chegado o Evangelho a quem tinha chegado, não tinha repercutido até os dias de hoje. Então, a gente vê, né, a obra do Espírito, o fruto, né, do arranjo do Espírito, é maravilhoso. E o Senhor hoje está nos chamando no fim da era, como os trabalhadores da última hora, para ter algo que vai ecoar pela eternidade, porque nós vamos preparar a vinda de Cristo. Eu já citei várias vezes aqui, no trabalhador da última hora tem que concluir o trabalho. Não tem trabalho para o dia seguinte, é o fim da era. Então, os trabalhadores da última hora são os primeiros a receber o pagamento. Senhor Jesus. Né? E aí o Senhor preparou para nós essa porção especial, né, de irmos de encontro ao Senhor, ser arrebatados vivos e diante do trono. O Senhor já nos encorajou muito diante disso.
Mas diante de todo esse arranjo do Espírito, né, o que a gente tem que tirar como lição, né, como a gente já viu durante a semana, né, Paulo estava firme, estava decidido a ir para Jerusalém, e o Espírito afirmava para ele, né, de cidade em cidade, vários irmãos, profetas e tal, falando com ele, olha, o que te aguarda lá são cadeias, sem anjos. E aí pode ficar aquela impressão de que Paulo estava desobedecendo. Olha, os irmãos estão alertando, falando, e Paulo não quer ouvir, se tornou arrogante, sem anjos. E a gente vê aqui que não, tudo era arranjo do Espírito. Então, e aí? Então os irmãos e os profetas que falaram que o que esperava ali em Jerusalém era cadeia, os irmãos estavam mentindo? Não, os irmãos estavam falando a verdade, sem anjos, mas sem discernimento do que realmente era o arranjo do Espírito. E é isso que o Alimento dessa semana precisa trazer para nós, um discernimento quanto à vontade de Deus. Paulo estava resolvido a ir para Jerusalém, ou seja, ele já sabia. E ele mostrou que ele estava um pouco receoso, né, porque só via a mesma afirmação. Então, provavelmente o Espírito falou para ele, Paulo, você vai para Jerusalém, porque essa é a minha vontade, você tem que obedecer, mas você vai passar por maus bocados lá. Às vezes o Senhor ele fala conosco claramente, olha, isso aqui vai dar ruim, mas é a minha vontade. E aí o que a gente prefere, né? Ficar no conforto ou ser fiel ao Senhor? E aí é uma escolha de cada um. Senhor, se a gente escolher ser fiel, a gente vai ser perseguido. Todos aqueles que querem viver piedosamente, né, que querem cumprir a vontade de Deus mesmo, em Deus, vão sofrer alguma coisa. O inimigo não vai ficar satisfeito. Vai levantar muitas coisas. E como eu falei no início, a característica do mundo hoje são as mentiras. Então, tudo é mentira. Porque cada um tem a sua própria verdade. Aquilo que não é a minha própria verdade, para mim é mentira. Senhor Jesus, mas o Senhor está mostrando para nós a palavra, não é por aí. Por isso que veio Paulo cumprindo tudo conduzido pelo Espírito, mas com discernimento. Paulo, sabendo o que o Espírito tinha arranjado, foi. Alguns vendo a mesma visão, queriam impedi-lo. Senhor Jesus, então, é isso que a gente precisa perceber, né? É isso que eu ganho no Alimento Diário dessa semana. Nós podemos ter a mesma visão, mas a maneira de aplicar essa visão talvez haja discordância. Mas e aí, o que o Espírito falou com você? É por isso que a gente precisa exercitar o Espírito, né? As pessoas podem ver a mesma coisa, mas por ângulos diferentes. Paulo viu, é a obra do Espírito, vou para Jerusalém, vou sofrer cadeias, mas vou cumprir aquilo que foi falado. Outros olharam e falavam assim, não, isso é ruim, não vai. Então a gente precisa realmente perceber, olha, o Espírito está nos mostrando algo. O que você vai tomar como decisão? Aqueles que estão falando para você que é ruim, ou o próprio Senhor falou com você que é a sua vontade? Então é isso que a gente precisa realmente aprender a ter discernimento. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. É sua escolha. Se Paulo decidisse, não vou, o seu ministério acabava ali. O Senhor ia usar outro. Mas ele recebeu essa palavra. Olha, você vai saber como importa sofrer pelo meu nome. Porque Paulo, ele perseguia as pessoas por serem cristãos. E ele viu testemunho, viu muita coisa. Mas ele de repente não entendeu por que as pessoas estão tomando esse caminho, essa atitude. Por que realmente não negam Jesus e fogem? E o Senhor mostrou para ele, você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Paulo percebeu que realmente, era algo muito maior do que ele. Então, ele foi encarcerado, o Evangelho não. Ele foi martirizado, o Evangelho não, o Evangelho ganhou força. Então, diante disso tudo, Paulo, você vai ter um viver onde o Evangelho ganha força, ou você vai até o seu limite e pronto. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Nós estamos no fim da era. Só vai ser vencedor aquele que conseguir até o fim. Mas para o Evangelho avançar, até onde você está disposto a ir? Senhor Jesus. O Espírito está arranjando. O Espírito está mostrando todas as coisas. E está mostrando para nós, olha, Ele separou para nós algo. E as coisas piores a gente vai ser livre. Mas tem situações que a gente vai precisar enfrentar para que o Espírito possa aproveitar todas essas oportunidades. Então, a gente não pode ficar preso nas interpretações. Senhor Jesus. Muitos olham o Evangelho, né, que está sendo pregado pelos irmãos, pelo Alimento Diário, pelos livros, e olham e veem, e cada um tem sua interpretação. Mas quantos realmente vão diante do Senhor e falam, Senhor, é o Espírito cumprindo a sua profecia?
É o Espírito fazendo o seu arranjo. Estou sendo obediente, esses irmãos estão sendo obedientes à sua palavra. Se a gente tiver esse coração simples, puro, né, uma consciência boa, uma fé sem fingimento, de realmente ir diante de Deus, Deus vai esclarecer todas as coisas. Ele vai mostrar o seu arranjo, né, e vai nos livrar de tudo aquilo que é mentiroso. Mas para isso eu tenho que ter esse coração. Se eu quero te seguir, eu quero ser fiel ao Senhor até o fim. É assim que a gente vai receber a autoridade de entrar no reino. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.